Muito bem, estamos dando início à nossa aula acerca das epístolas gerais. E agora chegamos depois de Tiago, 1 Pedro, e agora chegamos na epístola de 2 Pedro. Nesta noite temos por objetivo fazer aqui uma sinopse do conteúdo da epístola de 2 Pedro. Eu estarei utilizando a Bíblia Almeida, revista e corrigida. É um texto mais comum, não vou dizer que seja o melhor, estamos discutindo aqui quem é melhor e quem deixa de ser. Mas esse é um texto comum, nós queremos apresentar aqui para os nossos alunos em sala de aula e também apresentar aos nossos alunos que nos assiste aí à distância pela web. Muito bem, nós também produzimos um pequeno esboço, como sempre em minhas aulas, eu produzi esse pequeno esboço, não sei se vocês já pegaram, o senhor já pegou? Mas é de hoje, acerca da aula de hoje. E esse pequeno esboço, aqueles que ainda não tiveram, não têm, poderão adquirir ali na nossa secretaria. E os irmãos que estão assistindo-nos por live, procure depois a secretaria da nossa escola para adquirir o texto. Não é um texto obrigatório, mas é um texto que vai nos ajudar nessa ministração. Muito bem. A nossa epístola de Pedro, a segunda epístola de Pedro, como todas as nossas epístolas, as epístolas de Paulo são mais fáceis de identificar a autoria, o destinatário e a saudação. Pedro também não deixa muito a desejar nesse aspecto. Nas suas duas cartas ele se identifica, e na nossa sinopse aí escrita, nós apresentamos aí, destacamos autoria, destinatário e saudação nos dois primeiros versículos. Então vamos lá. Vocês estão com as Bíblias aí abertas? Vamos lá. Primeiro versículo na epístola de Pedro é: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Nós observamos, a partir desse versículo 2, nós observamos que existe uma motivação contínua da parte de Pedro com relação ao conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro vai também encerrar essa epístola, lá no capítulo 3, exortando os irmãos que cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É o capítulo 3, versículo 18. Está aí. Então, pro fim da nossa aula, nós estaremos comentando acerca desse versículo 18, o que é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é crescer na graça, não é só crescer no conhecimento, é crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. O destaque aí não é graça e conhecimento. O destaque aí é atrelar a graça e o conhecimento, é crescer nesses dois elementos, um chamado de graça e outro chamado crescimento. Então, nós vamos explorar isso aí no final da nossa aula. Mas desde então, já no versículo 2, quando Pedro escreve, Pedro aqui é o apóstolo, né? Simeão, ele é apresentado com o seu nome e o seu epíteto. Ele é Simão, que é Simeão, e Pedro, que é Petros. Pedro
Petros, uma palavra grega, Simeon, uma palavra que, embora esteja escrita em grego, ela é aramaica, Simeon, ou Simão é a tradução do aramaico, escreve-se Simeon em grego. Então a palavra Pedro é Petros, e significa pedrinha, lasca de pedra, fragmento de pedra, uma pedrinha muito pequena, uma pedra muito pequena, isso é Pedro, tá? Ele também é apresentado como servo, aquele que presta serviço, aquele que está à disposição do seu mestre. Então ele é doulos. Geralmente as pessoas pronunciam como doulos, mas não é doulos, porque onde existe o ômicron e o ômega, aí você junta, toda vez que o ômicron e o ômega estiverem juntos, nós temos aí, portanto, o ômicron absorve a pronúncia do ômega, que muitas vezes também é pronunciado como o. Então é doulos. Doulos quer dizer servo, quer dizer aquele que serve, aquele que presta serviço. Então Pedro se apresenta nesta carta, na autoria. Primeiro ele faz, dessa introdução, ele se apresenta, ele é Simão Pedro. Mas quem é Simão Pedro? Ele diz que é servo. Antes de dizer que ele é apóstolo, ele se diz servo, servo de Jesus Cristo. Não é comum isso aí entre os homens, se identificar. Quem é o senhor? Eu sou doutor, professor, mestre, PhD, bacharel, pós-graduado em isso ou naquilo. Não, Pedro ele diz, não, eu sou servo. Primeiro ele se apresenta com Simão, e depois com Pedro, e após isso ele se diz servo. Servo de quem? De Jesus Cristo. Mas ele complementa, na condição de servo, eu sou apóstolo. Na condição de servo, eu sou apóstolo. Apóstolo desse mesmo Jesus Cristo. Na sequência, ele vai destacar aí, aos que conosco, está no nosso texto, nós produzimos o texto, já agora detectando aí o destinatário, ele diz, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Então aí a gente sabe que ele está escrevendo exatamente para o mesmo grupo que ele escreveu a primeira carta. A primeira carta ele diz que escreve aos estrangeiros no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na Ásia e Betínia, que foram eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Só depois disso é que ele saúda graça e paz. Então está aí a mesma igreja, vamos dizer assim, os mesmos irmãos, o mesmo destinatário. Então ele diz, aqueles que igualmente alcançaram fé preciosa. A palavra grega nós colocamos em nosso comentário aí, igualmente isótimos, que quer dizer, segundo o original, significa exatamente, igualmente preciosa. É uma palavra, são duas palavras que no grego é uma palavra só. Igualmente preciosa é a palavra isótimos. Tudo bem. Ok, então nós estamos aí na introdução da nossa aula. Pela justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Interessante, se nós estivéssemos a ministrar aqui uma aula de soteriologia, ou então de cristologia, nós identificaríamos aí a divindade de Cristo, já nesse primeiro versículo, quando ele diz, pela justiça de nosso Deus. E quem é esse nosso Deus? Ele é Salvador, ele é Jesus Cristo. Porque nós fomos salvos pela justiça de Cristo. Não foi Deus Pai que veio estabelecer um sacrifício e depois isso nos foi tributado pela fé em Cristo, nos foi tributada essa justiça.
Pela fé em Cristo Jesus, essa justiça nos foi tributada. Então o texto está exatamente invocando que a justiça é de Deus. A justiça é de Deus, por intermédio de Jesus Cristo, que também é Salvador. Então, por inferência, não há como discutir. Jesus é Deus, é aquele que nos tributou justiça. Esse primeiro versículo daria para vocês pregar aí uns 2 dias consecutivos. Só o primeiro versículo. Isso falando em 2 Pedro. Mas nós temos que fazer todo um resumo. Nós estamos apenas com 7 minutos de aula. Vejo que os irmãos estão nos acompanhando. Está sendo transmitido ao vivo essa aula para os nossos alunos, aqueles que não puderam vir. Hoje em Suzano choveu muito, muita trovoada. Muitos alunos entraram em contato conosco, justificando a ausência. Outros estão gripados, nós incentivamos que não viessem, pelo fato de estarem gripados. 7 alunos online. Hã? 7 alunos aí. Eu estou sendo informado aqui pela nossa coordenadora que temos 7 alunos online. Paz do Senhor, meus amados, sejam bem-vindos à nossa aula. Participe aí e com certeza a Keila estará pontuando vocês. Nós estamos começando nossa aula, o negócio aqui vai esquentar. Vocês deveriam ter construído uma barca, ou um bote, ou entrado no navio aí e ter chegado até aqui. Aqui não tem o chuveiro vira não. Por enquanto, graças a Deus, que o coronavírus não chegou aqui. Mas Deus vai nos guardar, nós estamos tomando aqui os cuidados preventivos. Todos que chegam aqui lavam as mãos e aplicam nas mesas o álcool gel, aquele gel em forma de álcool. Então, muito bem, são bem-vindos, vamos continuar nossa aula. Então, nós estamos aí no primeiro versículo. Na sequência, nós temos a saudação, e essa saudação está no versículo 2. Graça e paz vos sejam multiplicados. Ora, graça e paz, essa é a saudação dos nossos apóstolos, sempre graça e paz. Aquela saudação judaica que era só paz, né? Shalom, shalom. Agora os apóstolos acrescentaram a essa saudação a palavra graça, que no grego é charis eureni. Para você que nos assiste, então a saudação é charis eureni. E essa charis eureni vos sejam multiplicados. Então essa é a mensagem de Pedro àquela igreja. Por quê? Porque é uma igreja que estava dispersa. Esta é o mesmo povo, é a mesma igreja que está dispersa em várias regiões, na condição de peregrinos e estrangeiros. Então nada melhor do que desejar a esse povo graça e paz. Nesse momento, no meio dessa pandemia, desse vírus, eu acho que a igreja também precisa de graça e paz. É bem verdade que é um elemento que a gente não vê, não podemos subestimar, mas não basta apenas lavar as mãos, fazer asepsia nas mãos. Nós temos que confiar em Deus, pedir a Jesus que nos guarde por um acidente, que nos guarde dos toques inadequados, dos contatos inadequados. Nós temos no Brasil mais de 200 milhões de brasileiros. Então ainda temos um pequeno contingente de pessoas infectadas. Então vamos orar a Deus que essa graça e essa paz esteja em nossos corações. Ora, mas essa graça e essa paz que é tão desejada, que é invocada, que é impetrada por Pedro, o que ele diz? Vos seja multiplicado pelo conhecimento. Olha, essa epístola nós poderíamos dar um título para ela. Vamos pensar assim no título: Exortação à Gnosis de Cristo, ou a exortação ao crescimento à gnose de Cristo. Nada mais é gnose, é conhecimento. Então Pedro nada mais está dizendo que até mesmo a graça e a paz nos é multiplicada quando conhecemos Deus por intermédio de nosso Senhor
e Salvador Jesus Cristo. Então, ler a Bíblia, estudar a palavra de Deus, buscando o conhecimento de Jesus Cristo, porque a graça e o crescimento é de Jesus Cristo. Aqui a graça e o conhecimento não é de outro ser, nem apenas o conhecimento por conhecimento. Aqui a gnoses é a caris, é oriunda a que vem de Jesus Cristo. E pelo conhecimento, quer dizer, o conhecimento de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos faz com que a graça e a paz sejam multiplicadas em nosso meio. Interessante, né? Muito bem. E nós já identificamos, portanto, a autoria. Temos a autoria aí, é Petrina. Petrina é, por dizer que a autoria de Pedro, né? A autoria de Pedro. Na sequência, nós temos aí o destinatário. Quem é o destinatário? Destinatário nada mais é do que os mesmos da primeira carta, porque ele identifica assim: aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa. E nós já dissemos que essa fé igualmente preciosa, no grego é uma palavra só, é isótimos, quer dizer igualmente preciosa. Então o que Pedro está dizendo que estes crentes que estão espalhados nesse mundo todo não têm uma fé diferente. A fé que eles alcançaram é igual à fé de Pedro, que se apresenta como servo, doulos, e se apresenta como apóstolo. Aqui Pedro, na condição de servo, de doulos, de escravo, aquele que serve, ele diz que também é apóstolo, ele é disseminador. Apóstolo é aquele que leva a palavra daquele que lhe enviou, que lhe comissionou. É um termo bem próximo de missionário, bem próximo de evangelista, de pastor. São termos, não vou dizer exatamente correlatos, mas são bem próximos. Ok. Então nós temos aí a identificação, o destinatário e a saudação. A saudação foi graça e paz ou seja multiplicado. Vamos gravar que Pedro deseja que essa graça e essa paz sejam multiplicadas a partir do conhecimento de Deus e de Jesus, nosso Senhor. Então, que seja isso reforçado. Então, nós temos a mensagem central e o objetivo dessa carta. Então, vamos para o nosso texto. Nós estamos aqui, queridos, com o texto em mãos, e esse texto eu estou gravando essa aula, mas igualmente nós estamos ministrando essa aula para os alunos aqui presentes, como aqueles que estão nos assistindo à distância. Então a mensagem central vamos fazer a leitura do primeiro parágrafo. Esta epístola contém forte advertência contra os falsos mestres. Vejam que Pedro está incentivando o crescimento na graça e no conhecimento. Isso é o tema central desta carta. Por quê? Porque alguns, assim como em Judas e nesta carta, alguns se infiltraram, se introduziram, ensinando doutrinas heréticas, distorcendo, deturbando a palavra, o aprendizado que a igreja tinha assimilado. Então, esses hereges aqui, agora a igreja está sendo vacinada. Não se vacina a igreja de outra forma. A vacina, o remédio para a igreja, além do remédio e a vacina para a igreja, é a palavra de Deus. A palavra de Deus, além de ser remédio, ela é também vacina. Então, Pedro está mostrando aqui que eles se vacinam através da graça, através do conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, e devem se aplicar ao estudo desta palavra para que sintam-se vacinados.
contra as heresias. Então Pedro está nesta carta divertindo contra os falsos mestres. Muito bem. Continuando a leitura, ele diz assim: não poucos teólogos encontram na epístola indicação certa da apologética antignóstica. Então, o que nós estamos dizendo é que o gnosticismo, já na sua forma embrionária, o gnosticismo foi uma mega heresia que adentrou no meio da igreja no primeiro século e perdurou fortemente. O seu ápice foi no segundo século. O ápice do gnosticismo foi no segundo século, mas ele está presente em forma de outras doutrinas, outras formas de apresentações, ainda no século XXI. Ainda hoje nós encontramos doutrinas gnósticas no nosso meio, normalmente naquilo que diz respeito à divindade de Cristo. Muito bem, então esse texto é uma indicação, é uma carta que combate a heresia gnóstica, portanto é uma indicação certa dessa apologética. O gnosticismo constituiu um verdadeiro problema nos tempos apostólicos, já dissemos, lá naquela região da Ásia Menor, bem como em outras regiões. E Paulo, assim como Paulo escreveu aos Colossenses, Pedro agora escreve aos cristãos que estão espalhados por toda a Ásia. E Paulo também ele faz uso dessa mesma palavra. Muito bem. E nós colocamos em nosso texto que os gnósticos defendiam um sistema de doutrina altamente intricado, extra-escritural, dando atenção aos anjos e às práticas ascéticas. O que estamos dizendo é que o gnosticismo era uma doutrina altamente confusa. Eles valorizavam grandemente os anjos, a prática ascética, e aviltava na consequência a divindade de Cristo. Era antidivindade de Cristo. E destacavam que aqueles que abraçavam o gnosticismo, eles tinham uma sabedoria superior. Bastava ser gnóstico para ter uma sabedoria superior. E nessa primeira carta nós afirmamos que os Colossenses, desde o começo, Paulo escreve eles mostrando a grandiosidade de Cristo, sendo Cristo o centro de todo conhecimento, de toda sabedoria. Muito bem, eu me levanto um pouquinho aqui para fazer uma recomendação aqui. Porque nós estamos gravando esta aula. Obrigado os companheiros e colegas que me ajudam ali no que diz respeito à gravação da nossa aula. Muito bem, nós vamos lá então, para continuar. Agradecemos aos irmãos que estão aqui no pátio, e a voz está um pouco abençoada, porque quando tem estudante de teologia, a bênção é grande, né? Graças a Deus por isso. Muito bem, nós vamos, portanto, agora ao desenvolvimento da carta. Esta carta, ela está bem distribuída. No primeiro capítulo, nós já fizemos algumas anotações. No primeiro capítulo, no versículo 3, primeiro capítulo, versículo 3, nós vamos novamente ressaltar o conhecimento. Já mostramos no versículo 2, que a exortação de Pedro com relação ao conhecimento da graça. Exortação com relação ao conhecimento da graça de Deus. E no versículo 3 está escrito assim: pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória. Olha que maravilha. Pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória. Então Pedro está dizendo que esse divino poder
no que diz respeito à vida, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude, ele está dizendo que foi pelo conhecimento, foi por intermédio do conhecimento de Cristo que nós fomos alcançados. Esse é o destaque do versículo 3. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, piedade é o exercício do amor, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória. Então é destacado no versículo 3 que ele nos chamou para a sua glória por esse conhecimento. Agora no versículo 4, isso aqui não é um comentário versículo por versículo, mas nós destacamos algum versículo. No versículo 4 diz, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Pelas quais o quê? Por esse conhecimento, por essas promessas, ele nos tem dado essas grandiosíssimas e preciosas promessas. Agora, já no versículo 5, Pedro vai elencar 7 elementos de extrema importância com relação à vida e prática cristã. São 7 elementos encontrados aí no versículo 5, 6 e 7. Observe, versículos 5, 6 e 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência. Veja bem, toda a diligência no quê? No crescimento desta graça e desta paz. Na pessoa de Jesus Cristo e na pessoa do Pai. Ele diz que esse conhecimento nós devemos portanto, nos concentrar, né? Vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência em buscar esse conhecimento. Acrescentai à vossa fé a virtude. Porque a fé ele já tinha alcançado. Fé igualmente preciosa na pessoa do Pai e na pessoa do Filho. Agora, deveria, portanto, acrescentar à fé a virtude. A virtude, aí são características oriundas do conhecimento de Deus. Essa virtude aí é graça, é autoridade, é condições para fazer. São elementos que se destacam na personalidade, no caráter. E também não só a virtude acrescentada, a fé à virtude, mas veja que isso aqui está entrelaçado. Primeiro acrescentar a fé, acrescentar a fé, a virtude. E a virtude, ela deve receber como acréscimo também a ciência. A ciência aqui é conhecimento. Então essa virtude, ela deve incorporar a ciência. Veja como o crescimento é importante. E ele é progressivo, Acrescenta-se a fé, a virtude. Acrescenta-se a virtude, a ciência. E acrescenta-se a ciência, a temperança. Observe que ciência aqui é conhecimento. E esse conhecimento deve se acrescentar a ele a temperança. Porque o conhecimento sem temperança leva o homem à loucura, leva o homem à soberba, leva o homem a achar que ele está acima dos outros, leva o homem à arrogância, né? Então Pedro está dizendo, olha, acrescente a vossa fé a temperança. E a temperança vocês devem acrescentar a paciência. Eu acho lindo isso aqui. A temperança acrescentem a paciência. Porque se o viver cristão, conhecimento de Cristo, aquele que tem o conhecimento, não for temperado, não for equilibrado, né? Não for equilibrado, conhecimento, mas equilíbrio, não for isso, e ele não acrescentar isso à paciência, então ele vai ter problema.